Poucos mistérios intrigam tanto a humanidade quanto este. O que acontece com a nossa consciência após a morte? Essa é uma pergunta que atravessa culturas, religiões, eras e até os laboratórios da ciência moderna, desafiando tudo o que acreditamos saber sobre a vida e seu possível fim. E mesmo que talvez jamais tenhamos uma resposta definitiva, centenas de pessoas, todos os dias, relatam ter vivido algo que desafia qualquer explicação. Homens, mulheres, jovens e idosos que, após um acidente, uma parada cardíaca ou uma cirurgia crítica, retornam à vida com memórias intensas e surpreendentemente semelhantes. Um túnel de luz, uma paz indescritível, a sensação de estar fora do corpo e a presença de algo ou alguém que não sabem explicar. A ciência busca explicações. A fé oferece consolo, mas nenhuma delas consegue dar uma resposta definitiva. O mais intrigante é a consistência dos relatos. Diferentes culturas, épocas distantes, mas descrições incrivelmente parecidas. Isso levanta uma possibilidade inquietante. Talvez não sejam apenas coincidências. Talvez estejamos diante de algo que ainda não conseguimos compreender por completo. Essa experiência quase sobrenatural é conhecida como EQM, a experiência de quase morte. Um fenômeno que, mesmo envolto em mistério, continua provocando reflexões profundas sobre a vida, a morte e tudo o que pode existir entre esses dois extremos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal. E no final, conta pra gente, qual outro tema você gostaria de ver aqui na Esquina Escura? A experiência de quase morte, ou EQM, é o nome dado a uma série de percepções, sensações e imagens relatadas por pessoas que estiveram clinicamente mortas ou muito próximas da morte. Segundo a ciência, durante esses episódios extremos, como uma parada cardíaca, o corpo entra em colapso total, não há batimentos, respiração ou sinais vitais. Clinicamente, a pessoa é declarada como morta. No entanto, em alguns casos, o cérebro pode apresentar uma breve atividade residual, entrando em um estado de hiperatividade por instantes finais. É nesse estado liminar, entre a vida e a morte, que muitos relatam sensações intensas e visões marcantes. Alguns dizem ter se visto de fora do próprio corpo, flutuando acima da cena do acidente ou da sala de cirurgia, observando tudo como se fossem espectadores da própria morte. Outros descrevem a passagem por um túnel escuro que se abre para uma luz intensa e acolhedora, acompanhada por uma sensação de paz tão profunda que desafia qualquer descrição. Há também aqueles que revivem, em poucos segundos, momentos marcantes de suas vidas, como se estivessem diante de uma retrospectiva acelerada de tudo o que viveram. Em muitos relatos, surgem presenças familiares, figuras queridas que já partiram ou entidades luminosas que transmitem calma e segurança. São experiências que parecem tocar algo que vai além da lógica, deixando uma marca para sempre em quem as vivencia. Apesar das variações nos relatos, há elementos recorrentes que se repetem de forma surpreendente, como a sensação de flutuar fora do corpo, atravessar um túnel, encontrar uma luz intensa ou presenças familiares. Muitas pessoas também relatam uma paz intensa e acolhedora, enquanto outras sentem um medo avassalador diante do desconhecido. Curiosamente, não é raro ouvirmos relatos de uma voz, serena, porém firme, dizendo que ainda não é a hora, ou até mesmo a sensação de ser puxado ou empurrado de volta ao corpo, como se algo maior estivesse conduzindo aquela experiência e decidisse que ainda não era o momento de partir. O que mais chama a atenção é que essas experiências são descritas por pessoas de diferentes culturas, povos e épocas, com uma semelhança impressionante. Seria isso apenas coincidência ou, quem sabe, um tipo de rito de passagem universal, presente de formas diferentes ao longo da história da humanidade? Para entender melhor essas experiências tão marcantes e controversas, é importante observar como ciência e espiritualidade tentam explicá-las e onde essas explicações muitas vezes se chocam. A neurociência propõe algumas explicações: a liberação de substâncias como DMT no cérebro,
a falta de oxigênio ou uma última descarga de atividade neural antes da morte. Esses processos fisiológicos poderiam, em tese, gerar alucinações vívidas, sensação de dissociação do corpo ou memórias intensas, o que explicaria a natureza das experiências relatadas. No entanto, o que intriga muitos pesquisadores é a recorrência dos mesmos elementos simbólicos entre culturas tão distintas. Por que tantas pessoas veem um túnel? Por que a luz intensa é quase universal? Alguns levantam a hipótese de que esses padrões sejam parte de uma programação cerebral primitiva, uma espécie de linguagem neurológica comum herdada pela espécie humana. Outra explicação comum é que a sensação de leveza corporal e de paz profunda poderia ser resultado direto da falta de oxigênio no cérebro, que altera a percepção sensorial e emocional. Já o medo intenso pode surgir como resposta ao estresse extremo que o corpo enfrenta nesse momento limite. A luz intensa, por sua vez, pode ser uma consequência do retorno gradual da atividade visual, à medida que o córtex visual volta a funcionar. Esses fatores fisiológicos ajudariam a criar imagens mentais marcantes, reproduzindo símbolos e sensações já presentes em nosso subconsciente. Nesse contexto, muitos especialistas acreditam que essas experiências sejam, na verdade, alucinações moldadas por expectativas culturais, crenças pessoais e memórias profundas que emergem quando o cérebro está sob estresse extremo ou próximo da falência. Assim, mesmo sendo subjetivas, essas vivências acabam compartilhando padrões universais por estarem enraizadas em estruturas mentais comuns à espécie humana. Já a espiritualidade, por outro lado, enxerga a EQM como um portal entre mundos, uma fronteira que por um breve instante pode ser atravessada. Para muitas tradições religiosas e esotéricas, esse tipo de experiência não é apenas uma curiosidade médica, mas uma confirmação de que a alma existe e continua sua jornada após a morte do corpo físico. Há quem diga que a luz intensa representa a presença divina, que os encontros com entes queridos são visitas reais de espíritos e que o sentimento de paz ou acolhimento é um vislumbre do que chamam de plano superior, interpretado por muitos como o paraíso. Da mesma forma, há relatos em que a EQM é marcada por medo, angústia ou escuridão profunda, levando alguns a associar essas experiências ao conceito de inferno ou a um plano inferior. Para diversas doutrinas espirituais, a forma como a EQM se manifesta pode refletir o estado interior da alma naquele momento, ou servir como uma advertência espiritual. Curiosamente, tanto nos relatos marcados pela paz quanto naqueles dominados pelo medo, esse retorno forçado, seja por meio de uma voz que diz "não é a sua hora", ou pela sensação de ser puxado de volta, aparece como um ponto em comum. É como se, independentemente da natureza da experiência, algo maior estivesse determinando que ainda não era o momento da partida definitiva. Para essas crenças, a EQM é mais do que um episódio extraordinário. É um momento liminar, onde a alma recebe uma orientação, como se o universo ou uma força superior indicasse que ainda há algo importante a ser vivido ou cumprido. Nessas interpretações, cada EQM carrega uma mensagem única e pessoal, que muitas vezes transforma profundamente a forma como a pessoa encara a vida, seus valores e sua espiritualidade. Que essa mudança, relatada por tantas pessoas que passaram por uma EQM, não é apenas um detalhe. Ela é, muitas vezes, o verdadeiro ponto de virada. A forma como a experiência acontece, seja marcada pela paz ou pelo medo, por uma luz acolhedora ou uma escuridão inquietante, parece deixar marcas profundas. E é justamente sobre essas transformações que vamos falar agora. Quem passa por uma EQM dificilmente volta igual. Muitos descrevem transformações profundas que vão desde a perda do medo da morte até uma reavaliação completa de seus propósitos e valores de vida. Em pessoas mais lógicas e racionais, que normalmente rejeitam explicações místicas ou espirituais, a EQM costuma provocar uma quebra de paradigmas. Mesmo sem aderirem a uma fé específica,
muitos relatam uma abertura maior para o desconhecido, questionamentos mais profundos sobre a existência e uma valorização diferente da vida. Essa mudança nem sempre leva à religiosidade, mas frequentemente desperta uma curiosidade filosófica e existencial que antes não existia. Em pessoas mais religiosas, a EQM costuma intensificar ainda mais sua fé e senso de propósito. Muitos passam a ver a experiência como uma confirmação de suas crenças, sentindo-se chamados a cumprir uma missão maior ou viver de forma mais alinhada aos princípios espirituais que seguem. Porém, em ambos os tipos de pessoas, sejam mais racionais ou mais espiritualizadas, é comum surgir um desejo sincero de ajudar os outros, de viver com mais empatia e consciência. Em muitos casos, há também uma reconexão com a espiritualidade ou o surgimento de uma nova fé, mesmo entre aqueles que antes se consideravam céticos. Algo parece se acender dentro dessas pessoas, uma compreensão íntima de que a existência pode ir além da matéria e que a vida possui uma dimensão que não se explica apenas com lógica ou ciência. Mas uma coisa é certa: algo profundo acontece com quem passa por uma EQM, algo que desafia a lógica e toca as camadas mais íntimas da existência. E se essas experiências forem mais do que simples alucinações? E se forem ecos de uma realidade maior, ainda desconhecida? Agora que você conhece o que é uma experiência de quase morte, conta pra gente. O que você acredita que existe do outro lado? Talvez, no fim, a resposta não esteja apenas na ciência ou na fé, mas na vivência única de cada pessoa. Dificilmente teremos uma confirmação definitiva sobre o que há além da vida, se é que há algo. Mas talvez, só talvez, exista uma resposta naquele túnel de luz que tantos afirmam ter atravessado, mesmo que por instantes breves demais para compreendermos por completo. E você? Acredita que existe algo do outro lado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar explorando mistérios que desafiam a lógica. A gente se vê no próximo episódio aqui na Esquina Escura.